parte mais interessante da conversa com o Rosa foi que, conversando sobre a prosa brasileira daquele tempo, isso era por volta de 1963, 64, e ele dizia uma coisa com a qual eu concordava, e concordava não só naquele tempo, como concordo ainda mais hoje. Ele dizia que a prosa de ficção brasileira era muito frouxa. Eu achei muito engraçado isso. E falei, o que quer dizer frouxa? Ele quer dizer, uma coisa assim, muito uma prosa boca mole, uma prosa não tem caráter. Eu gosto mais de uma pedra pedregosa, de uma prosa pedregosa. E a prosa brasileira é muito frouxa, é flácida. Quase metade de toda e qualquer prosa escrita no Brasil é feita de vogais. Então, nós apanhamos os textos do Rosa e fizemos o levantamento. Então, chegamos a ele e dissemos, é por isso que a sua que a sua prosa é mais pedregosa. Ela é mais pedregosa porque ela tem mais consoantes do que o normal. Você usa muito trigramas, tipo STR, enquanto que a tendência brasileira é quase que uma consoante para uma vogal. Então é por isso que a sua prosa é um pouco mais pedregosa. Os concretos foram dos primeiros a fazer estudos de natureza estrutural. O Pedro Xisto, o Haroldo de Campos, o Augusto de Campos fizeram estudos. Alguém ligado a nós estudou outra parte, como foi o caso do Benedito Nunes. Nós fizemos estudos sobre a estilística, digamos, do Rosa, sobre as características de estilo, de exploração da linguagem no Grande Sertão, especialmente no Grande Sertão e no Iauaretê, meu tio Iauaretê. E nos interessou justamente muito porque, digamos, o Rosa apanhou uma porção de gente, Euclides, Macunaíma do Mar de Andrade, James Joyce, tanto no Ulisses como no Finnegan's Wake. Apanhou textos, até de Camões, apanhou textos, enfim, de uma crestomatia arcaica, de linguagens primitivas, né? E Homero. Há certas peripécias lá dentro, em que aparecem certos monstros, os quadrumanos, aquelas viagens, que lembra coisas da Odisseia do Homero. Ele é o último grande regionalista brasileiro, grande escritor regionalista, criador de linguagem que, por sua vez, cria verdades. Uma das coisas que sempre me espantou no Rosa, aí mais recentemente, a parte da linguagem, tudo bem, isso marcou muito o nosso interesse, digamos. Ele lembra certas coisas que depois seguiram na linha do Rosa. O Catatal, do Paulo Leminski, Galáxias, do Haroldo de Campos, né? Mas hoje, quando eu penso no Grande Sertão, eu realmente fico perplexo. Por quê? Bom, ele foi muito atacado pelos nacionaloides esquerdofrênicos, mas do ponto de vista errado, que simplesmente detestavam pesquisas de linguagem. O que me surpreendia é que nem esse pessoal da esquerda do Partidão, nem os nacionalistas observavam essa coisa extraordinária do Grande Sertão Veredas do Rosa, que era o seguinte, quer dizer, 56, o Grande Sertão foi lançado junto com a poesia concreta. Foi o grande momento experimental da literatura brasileira acontecer exatamente no mesmo ano, há 40 anos atrás, exatamente. Mas é curioso que ninguém reparou, se quisessem falar da alienação do Rosa, eu não acho que é alienação, é que em plena era do Sputnik, em plena era da energia atômica, ele vem contar a história de uma paixão gay lá no sertão de Minas, na confluência do Nordeste,
nos fins do século passado. A história não se passa nem neste século, ela é um pouco atemporal, mas ela, na verdade, se passa supostamente nos fins do século passado. Isso é espantoso. E eu ria muito quando estudiosos vinham estudar essa questão do Rosa. Estudos, por exemplo, o amor em Guimarães Rosa. Então você falava em tudo menos na homossexualidade. Não dele, Rosa, não é isso que está em causa, não se trata disso. Eu digo, dele ter abordado exatamente um assunto proustiano, da homossexualidade. Isso é todo mundo. Os críticos brasileiros, os brasileiros em geral, são muito hipócritas a esse respeito, né? Quer dizer, então, você não pode estudar direito Fernando Pessoa, não pode estudar direito Mário de Andrade, não pode estudar direito Rosa, porque você fala em homossexualidade, parece um escândalo, não é? Mas, na verdade, é o que se passa. Esse é um ponto extraordinário e que não foi notado. Da minha parte, quando eu digo todo mundo fica saindo pelo sertão para ver os personagens do Rosa, a região por onde ele passou, onde se passou tudo aquilo, e eu ria muito porque eu descobri um outro mapa do Rosa, que não está no mapa, é um outro mapa, que são os dicionários. O Rosa lia tantos dicionários quando olhava mapa ou fazia viagem. Na verdade, ele, numa dada altura, ele enumera lá 30 nomes de bois. Cada tipo de boi, a sua mancha de pele, o seu tipo de chifre. E dá a impressão de que, enfim, ele é um profundo conhecedor do mundo do gado. Nada disso. Eu descobri num dicionário exatamente na mesma ordem os bois que ele citava no livro. Quer dizer, está no dicionário todos os tipos de boi que ele usava. Quer dizer, o Rosa era um homem cuja peripécia não é a peripécia só real dele e das personagens, a história continua sendo notável, o romance é notável, mas é o problema da linguagem. Ele se tornou importante e até precursor de tudo o que iria acontecer depois no chamado boom da literatura hispano-americana. Que a partir dos anos 60, a literatura hispano-americana na prosa tomou a dianteira e o Brasil ficou a reboque, justamente porque combatia a experiência na linguagem. E o Rosa é o único. Quer dizer, Octávio Pazzo, o Vargas Llosa, o Cortázar, eles, o único escritor brasileiro pelos quais eles se interessaram era o Rosa, era o Grande Sertão. E nós fomos ficando para trás. Então o Rosa, num certo sentido, foi precursor. Não porque ele praticava esse realismo mágico, isso é bobagem, é lateral, é subsidiário. Mas porque ele utilizou uma nova linguagem para fazer uma nova leitura da realidade brasileira. Coisa que justamente os hispano-americanos utilizaram para fazer uma nova leitura das realidades dos seus países. Então, nisto, o Rosa foi combatido de maneira injusta, as pessoas não aprenderam a lição dele, e foi um mal, porque nós ficamos para trás por causa disso. Eu não vejo alienação nenhuma no Rosa, muito ao contrário. Ele inventa uma língua e inventa quase que um país dentro de um país, tal como Canudos. Ele inventa um sertão. Muita gente havia escrito sobre o sertão, mas o modo como ele vai fundo no ambiente do sertão, que se transforma quase que num clássico arcaico, digno da visão de Homero, ninguém tinha feito igual. Só a sequência em que ele descreve como é que os jagunços afiavam os dentes com a faca, aquilo é um negócio notável, não é? Então há toda uma odisseia de Homero que perpassa pelo Grande Sertão e pelas veredas do Rosa. Quer dizer, o Joyce não tem nada de alienado, criador de linguagem só aparentemente alienado. A grande contribuição dele é muito semelhante ao Joyce, o que o Joyce tentou. E é isso que essa contribuição grande do Rosa, nesse sentido mais amplo de nação, de país, de raça,
Assim como Joyce dizia no Ulisses, eu quero criar a consciência incriada da minha raça. E é para isso que contribui o Rosa. Ele está ajudando, ele ajudou a criar aquela consciência brasileira que ainda está em criação e não foi criada não. Continua sem caráter. Naturalmente, ele vai convocar a ideia de pecado, vai convocar a ideia de você convocar o demo para saber que diabo estava acontecendo com o herói, com as suas tendências meio atrapalhadas, suas preferências sexuais meio atrapalhadas. É evidente que você quiser encontrar uma simbologia, ela é fácil. O sertão como simbologia tipo do inferno do Dante, né? Mi ritrovai in questa selva oscura, como é que é? Que você se encontrava perdido naquela selva selvagem, ed áspera e forte, né? Aquela selva selvagem, áspera e forte, é o eu perdido mesmo, né? No meio do redemoinho e na selva e procurando os seus caminhos. Isso assim, num sentido muito amplo, de base metafísica. Claro que ele era um homem que era tomado. Ele achava que... Ele dizia que uma vez subindo num ônibus, ele tomava ônibus. A ideia vinha inteira. Ele, tomando um ônibus, veio uma ideia inteira de um conto na cabeça dele. Ele vivia desses misticismos mineiros, né? Mas, na verdade, ele era um homem internacional. Ele era um homem do Itamaraty, ele trabalhava no setor de fronteiras. E ele conseguiu essa grande coisa. Ele conseguiu mesclar, combinar essa angústia existencial do eu que se busca dentro de Eros com um país que se forma, com uma terra quase desconhecida. Ele revela um país, revela um povo que está buscando identidade, assim como Euclides mostrou também aquele povo diferente do Zoe, era um povo dentro do Brasil. A turma de Canudos era quase um povo, por isso que se falou de genocídio. O sertão? É. Eu acho que sim, mas aí o problema é parecido com Borges, não é? Já é um problema borgesiano. Você vai levantar quantos mapas quiser e nenhum deles vai ser o certo. Porque muita coisa do mapa foi inventado, não está lá. É assim como as pessoas que saem, certa vez, na Paraíba, fomos visitar um engenho onde o Zé Lins do Rego tinha sido criado e onde ele se inspirou numa certa pessoa. Então os tolos ficam lá procurando, vamos procurar tal senhora que é personagem do livro. Não é personagem do livro coisa nenhuma. Personagem do livro não é pessoa viva. É o que se chama um ser de linguagem. Então, isso aqui não é fotografia, não é problema do departamento de identificação policial ou outra, que você retrata uma pessoa num livro e vai buscar na realidade. Não é isso, você pega a inspiração às vezes de 3 ou 4 pessoas ou de nenhuma e inventa. Inventa uma personagem, tá? Embora ela possa ser inspirada naturalmente nisto, né? É inútil ficar buscando lá não sei que planta, o Manuelzinho da Coroa. Você não gostaria de viajar ao sertão assim? Não, eu não faço, não faço, não. Não tem esse tipo de interesse particular. O sertão do Rosa é tão real e irreal, ou como diria o Roland Barthes, arreal, não é? É um sertão arreal, assim como o Barthes dizia, que é outro que fez um grande trabalho sobre o discurso amoroso homossexual, né? E a pessoa, não a personagem, que está envolvida no caso de paixão, o mundo se torna arreal. Então, é essa coisa, ele faz uma descrição estranha, rústica, rude, de um sertão que não se sabe bem onde está, mas que na verdade é a projeção
ar real de uma paixão estranha. A ideia de fazer uma espécie de ícone emblemático, simbólico do rosa, né? Imitando a Gertrude Stein, que falava uma rosa é uma rosa, é uma rosa, é uma rosa. Aqui, um rosa é um rosa, é um rosa, é um rosa. Um rosa é uma prosa, uma prosa, uma prosa, uma prosa.